Olá, amigos Vida Energy! Chegamos a mais um episódio de hoje. Pois é, ontem nós ficamos frente a frente com os nossos sonhos. E hoje, qual será a nossa próxima cobrança de pênalti? Gente, junto com os sonhos, às vezes a gente tem umas coisas chatas, né? Os nossos pesadelos, porque os nossos pesadelos refletem para a gente os nossos medos. E hoje a gente vai olhar frente a frente para os nossos medos. Quais são os medos que estão lhe impedindo de sonhar? Quais foram os medos que te levaram para esse lugar de não sonhar, de não realizar, de nem pensar em fazer, de nem pensar que você consegue, de nem tentar? Os medos, eles estão implantados na gente. Nós passamos a nossa vida recebendo comandos de medo. Cuidado, você vai cair. Cuidado, isso é perigoso. Cuidado, se você se arriscar, você vai quebrar a cara. Cuidado, essa história vai dar muito mal. Cuidado, não faça isso. E desde criança nós ouvimos todos os comandos. Não faça, você não pode, você não é capaz. Por que que você vai tentar isso se você não é capaz? Além dos medos que nós ouvimos durante a nossa vida inteira, a gente traz os nossos medos ancestrais que estão no nosso DNA. Imagine que a humanidade caminha há milênios, e há milênios nós temos ancestrais. E tudo que esses ancestrais viveram estão registrados no nosso DNA. Então, nós trazemos isso também. Fora isso, nós ainda temos os nossos medos de outras vidas, que vêm das nossas experiências, muitas vezes frustradas, de outras vidas, de outras passagens que tivemos. Isso também está impregnado na nossa história, no nosso corpo. Então, a gente tem que passar por um processo de desprogramação de todos esses medos, para que possamos, então, assumir a nossa potência e sermos quem somos frente a nós mesmos, porque não estamos competindo com ninguém. Nós estamos vivendo frente a frente conosco, e nossas realizações são nossas, de mais ninguém. E, gente, já que ontem a gente trouxe várias frases poéticas aqui, eu acho que tem uma conhecida por muita gente. Sabe aquela tá com medo? Vai com medo mesmo, porque ele não pode ser um impeditivo para você seguir em frente. O medo, gente, ele tem a sua importância, porque se a gente não tivesse alguns medos, talvez hoje não estaríamos vivos ou não existiríamos como espécie. O medo tem o seu papel, sim, de segurança, de preservar a nossa vida. Mas o nosso cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Então, alguns medos são, sim, necessários para a nossa sobrevivência. Outros, não. E é aí que entra o nosso papel. Quais medos estão aqui para me manter vivo, né? Do ponto de vista mesmo biológico? Porque é para isso que tenho medo, gente, para que a gente preserve a espécie, né? Mas falar em público, né? Desde que não tenha nenhum psicopata na plateia, né? Qual é o seu risco de vida neste momento? Nenhum. E, gente, é maluco, né? Mas vocês já devem ter ouvido dessa pesquisa que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, que deveria ser, né? Que reza a lenda é o medo maior da humanidade, né? Então, assim, gente, falar em público é o maior. Eu tenho mais medo de falar em público do que de morrer. Isso não é lógico, né? O nosso medo, gente, ele não é lógico. Ele tem as razões internas dele. E aí, você tem analisado um exercício que eu gosto de fazer bastante quando eu
estou com medo, gente, porque eu também tenho medo, gente. Tenho medinho, sim, de vez em quando. Todo mundo tem medinho, gente. Todo mundo tem medinho. E aí, me ensinaram a fazer isso. O que de pior pode acontecer comigo se isso não der certo? Só que não é para perguntar uma vez, não, porque o nosso cérebro é bom. Ele vai te dar uma desculpa para você não fazer. Tá, e se isso acontecer? O que de pior pode acontecer se isso acontecer? Faça essa pergunta encadeada no mínimo 5 vezes. Lembra a técnica dos 5 porquês? Toda vez que você fica perguntando por quê, 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 você entra num looping e você consegue chegar na sua raiz. Então, o que de pior pode acontecer comigo se eu subir naquele palco e falar em público? Eu posso ser vaiado. E se eu for vaiado, o que de pior pode acontecer comigo? Eu vou ficar triste. E se eu ficar triste, o que pior pode acontecer comigo? Eu nunca mais vou querer sair na rua. E se eu nunca mais sair na rua, o que de pior vai acontecer comigo? Eu vou assistir Netflix por muito tempo. E se eu assistir Netflix por muito tempo? Pode ser que eu me inspire e resolva voltar a sair de casa, porque eu vou enjoar de Netflix. Então, percebe, gente? É isso que a gente precisa fazer com o nosso medo. A gente tem que dar a volta nele e fazer igual o leãozinho do Rei Leão, que eu amo. Eu rio na cara do perigo. Pois é, gente. Então, como seria você fazer essas perguntas? O que de pior pode acontecer aqui? Mas não pode ser uma, não. Porque senão a gente garra naquela desculpa e fala, tá vendo? Por isso que eu não vou fazer. Começa a fazer um ciclo. E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? E se isso acontecer? Eu garanto que, gente, que depois da quinta, sexta, se você chegar na 10ª pergunta, você vai achar uma razão bem sem nexo para ter medo e você falar, verdade, né, gente? Então, segue uma dica aí. E agora é hora de ficar frente a frente com seus medos. E nada melhor para a gente reconhecer os medos do que colocá-los para fora como? No papel. Que aí você vai ficar o quê? Frente a frente com os seus medos e vai se perguntar o que de pior aconteceria aqui se esse medo se tornasse realidade. Será, gente, que esse medo é medo mesmo? Será? Pois é, Fabiana, você falando aí dos medos, né? O maior medo de falar em público não é o medo de falar, é o medo da crítica. Porque quando você se expõe, você pode ser criticado. E é esse medo que nos paralisa. E como a Fabiana falou, vamos fazer as perguntas para chegarmos à raiz e percebermos que não faz o mínimo sentido. Porque muitas das vezes, a grande maioria, ele é ilógico. E por que ele é ilógico? Porque ele foi implantado na gente. Ele foi implantado, como a gente já falou, né? Pela nossa cultura, né? Pelas nossas vivências de outras vidas, dessa vida, pela nossa ancestralidade. E quando a gente começa a trabalhar essa questão para soltar e liberar, a gente percebe que a raiz dele é muito fraca, que não vale a pena. Então, a gente pode, sim, deixar os medos e seguir em direção aos nossos sonhos e às nossas escolhas, criando a nossa vida. Então, hoje nós trouxemos como suporte energético a desprogramação neurobiológica, que vai nos auxiliar a liberar, soltar esses medos e depois atualizar o seu corpo.